no Novo Testamento porque nós somos filhos. Eu já preguei sobre isso, eu não vou me alongar. Mas você tem que entender que você tem um pai. O apóstolo Paulo começa o versículo dizendo: bendito Deus Pai. Queridos, nós temos um Pai que nos abençoou, que nos escolheu, que nos adotou, que nos predestinou para a adoção, para sermos filhos, por meio de Jesus Cristo, por meio da sua vontade, meu irmão. Você é filho. Lá em Romanos, é o versículo que eu citei durante o ano todo. Aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Comece a se portar como um filho. Comece a tomar a identidade de Jesus de ser filho. Comece a entender que você tem um Pai das regiões celestiais, que você não é dessa terra. Comece a entender. Eu falei isso semana passada e eu vou repetir. Meu irmão, talvez seu pai possa ter te abandonado, as pessoas possam ter te abandonado, mas você tem um Pai, por meio de Jesus Cristo, que te ama, que te abençoou, que quer você para Ele. A Bíblia nos ensina que Ele tem ciúme de nós, que Ele nos ama incondicionalmente. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo, você foi amado de tal maneira que Deus mandou um único filho que Ele tinha, o seu filho unigênito, por amor de mim, por amor de você. O que nós fazemos com a nossa vida? O que eu faço com a minha vida? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, o que eu tenho feito na minha vida, sabendo e ouvindo e lendo todas essas verdades ao seu respeito, meu irmão. Tudo que Deus está falando é sobre você. É para que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Versículo 6 continua: para o louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meu irmão, a graça foi nos dada gratuitamente foi nos dada. Você recebeu essa graça libertadora, esse favor imerecido, você não merecia. Não é nada sobre você, por Ele, foi Ele que fez tudo por você. A graça do Senhor nos alcançou, meu irmão. Olha, eu queria que você entendesse que você é abençoado. Você é, vamos ler de novo: abençoado, escolhido, santo e irrepreensível, predestinado, filho agraciado. Olha quantas coisas nós somos em Cristo Jesus, meu irmão. A graça dele nos alcançou. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 7: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Meu irmão, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. E essa palavra redimidos no original significa liberação efetuada através do pagamento da dívida. No nosso caso, através da morte de Cristo. Eu já preguei sobre isso, mas eu vou recapitular, porque eu sei que muitas vezes a mente do crente ela sofre uma amnésia gosta. Ser redimido, meu irmão, significa o que essa palavra quer dizer. Quer dizer que alguém pagou o preço para te libertar. Ela era muito usada quando alguém era escravo e alguém chegava lá e pagava um preço, um valor, para que aquele escravo fosse para comprar a liberdade dele. No nosso caso aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos a redenção. A prisão que nós tínhamos no pecado, que entrou lá no Éden através do casal, meu irmão. Nós éramos condenados à morte, meu irmão, porque o salário do pecado é a morte. Mas alguém, Cristo Jesus, pagou esse preço no meio do seu lugar. Ele nos redimiu, o sangue dele nos redimiu. E é por isso que em Cristo Jesus nós somos redimidos, meu irmão. Toda a dívida foi paga no nome de Jesus. É por isso que não há mais condenação, não há mais culpa. Meu irmão, como nós conseguimos ler isso e nos conter? Isso é muito forte, meu irmão, que a gente acaba de ler aqui. Saber que em Cristo Jesus nós somos redimidos. Você é liberto, irmão. Você é escravo do pecado. Sabe o que era te reservado? Era a morte eterna no inferno, no lugar onde só há choro e ranger de dentes. Você ia passar a eternidade, meu irmão. Não pense que é como nos filmes de desenhos animados, que é no caldeirão, mas não, é o lugar onde há choro e ranger de dentes, meu irmão. É o lugar onde fogo eterno, a dor eterna, o sofrimento eterno. Isso era o nosso preço, isso era o nosso futuro, isso era a nossa eternidade. Mas através do sangue de Jesus, nós obtemos a liberdade, a redenção, a remissão dos pecados. A palavra remissão significa definição, um afastamento desse meio, uma liberação, perdão por completo, liberando alguém de sua dívida. Olha que coisa extraordinária. Ele, além de pagar a nossa vida, ele liberou. Não há mais dívida a ser paga, meu irmão. Amém. Olha o que Cristo Jesus fez por mim e por você. Olha quem você é em Cristo Jesus. Você é livre.
pastor, agora eu entendi. Esse fio está me incomodando. Agora eu entendi, eu sou livre, então eu posso viver de qualquer coisa. Não, meu irmão. O preço que Jesus nos pagou foi para libertar do passado. Mas você é culpado dos pecados que você faz no presente, da vida que você leva no presente. Isso é uma forma de alcançar a redenção e a remissão. É através de arrependimento e de viver uma vida santa. Deixa eu dar um exemplo bem idiota, mas talvez você consiga entender. O crime mais absurdo, digamos, um estupro, alguém que estuprar não, vamos pegar alguém que assassinou uma pessoa, e lá ele cumpriu a pena, alguém pagou a pena por ele está livre daquela pena, não há mais condenação, mas se ele cometeu o delito ou o crime, ele vai ser preso novamente, ele não tem carta branca, ele está alforriado para sempre. Assim é o que Cristo Jesus fez por nós. Ele nos libertou de toda a condenação. Mas isso não quer dizer que essa liberdade é para você viver pecando, para você viver tendo uma vida totalmente sem ser santo e irrepreensível, uma vida fundada no pecado, não. Porque muitas pessoas às vezes escutam isso e dizem: então se eu sou livre eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, meu irmão, se você viver a sua vida do jeito que você quer, o seu destino continuará sendo inferno. Porque aqueles que alcançaram a salvação, aqueles que são abençoados, aqueles que são escolhidos, eles vivem uma vida santa e irrepreensível, porque eles sabem que o preço pago para nos dar essa liberdade foi um preço alto, foi o preço do sangue puro, do sangue sem defeito, sem pecado, que foi o sangue do meu e do seu Salvador, do Criador do mundo. Você pode dizer amém? Amém. Você está entendendo quem você é em Cristo Jesus? Amém. Segundo a riqueza da sua graça. É muito forte ler isso. Que Deus derramou abundantemente. Olha que coisa extraordinária. Deus derramou abundantemente a graça dele, meu irmão. A graça dele, você não precisa fazer nada para alcançar. Você não precisa pagar, você não precisa comprar. Não é pelo seu intelecto, não é pelo seu conhecimento, não é pelas suas vestes, não é por nada, meu irmão. O único meio de alcançar a graça é arrependimento dos pecados, meu irmão. Está sendo derramado de forma abundante. Você não está vendo, mas a graça do Senhor está sendo derramada sobre a minha e a sua vida, eternamente, abundantemente, por amor, que coisa extraordinária. Deus está derramando essa bênção, essa graça sobre a minha e a sua vida, meu irmão. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus, querido? Desejando no mistério da sua vontade. E aí o apóstolo Paulo vai continuar falando. E aí eu queria que você fosse comigo. Não suma não, assim. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vida. Meu irmão, em Cristo Jesus você foi feito herança, meu irmão. É herança do Senhor. Eu gosto muito quando a gente diz que nossos filhos são herança, foi algo prometido para nós. E herança quer dizer que você foi prometido para a eternidade. Jesus disse que o Pai iria dar todos a Ele, meu irmão. Você é filho de herança. Meu irmão, o que Cristo fez por mim e por você, nós fomos feitos herança nele. Herança nele para viver a eternidade ao lado dele. E tudo que foi prometido a Cristo Jesus, por meio do sangue dele, por meio do que ele fez por nós, também foi nos prometido. Irmão, você sabe o que é você viver no céu, sabendo que tudo aquilo foi prometido ao Senhor Jesus Cristo, e você vai poder desfrutar de tudo, através do sacrifício dele, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário, meu irmão. Meu irmão, da mesma forma que o inferno é um lugar sofredor eterno, o céu é um lugar de gozo eterno. Aí Apocalipse vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, a morte foi vencida, não haverá mais morte. Vai ser um lugar que você vai passar, meu irmão. Você vai ver o Cordeiro de Deus assentado, os anjos ao redor, os 24 anciões tirando as coroas e colocando aos seus pés, os 4 seres viventes declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que morreu e ressuscitou, e a ele seja dada a glória, a honra e o poder, não apenas hoje, eternamente, e toda a eternidade nós vamos passar declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que lugar é esse, meu irmão? E é isso que foi prometido para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão, para mim e para você, que fomos alcançados, fomos escolhidos, predestinados, abençoados a nos apresentarmos
santo e irrepreensível nele, meu irmão. E eu não poderia voltar aos cultos sem pregar essa palavra poderosa que me libertou, que eu passei a noite, a gente foi dormir, e eu lia e eu via assim, eu comecei a marcar, eu sou tudo isso em Cristo Jesus, tudo isso, aquele homem extraordinário levou na cruz do Calvário, ele sofreu tudo isso para me fazer tudo isso nele, para me abençoar de tal forma, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver essa vida para a honra, para a glória e para o louvor dele. Você pode dizer amém? Amém. Irmão, eu queria que você aplaudisse a Jesus Cristo. É só Ele que merece glória, é só Ele que merece glória, é só Ele que merece louvor. Vá comigo para o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha que coisa extraordinária. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que você ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, a gente poderia pregar essa palavra de trás para frente, mas eu queria que você soubesse tudo que é prometido para você, para que você entendesse como alcançar tudo isso. No verso 13 diz: tendo ouvido a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação. Primeiro você tem que ouvir a palavra, e depois você tem que crer nessa palavra, crer em Jesus Cristo. Depois que você escuta a palavra, que você crê nele, você recebe algo extraordinário, que é selo com o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que escuta a palavra da salvação, o evangelho de Jesus Cristo, e crê nele como seu único e suficiente Salvador, ele recebe algo, que é o selo do Espírito Santo. Aleluia! E esse selo significa adequadamente selar, afixar, com um anel de sinete ou um instrumento para carimbar, um rolo seu, ou seja, para atestar propriedade, autorizando o que é selado. Significa propriedade e toda segurança exercida pelo apoio, plena autoridade do proprietário. Selar, no mundo antigo serviu como uma assinatura legal que garantiu a promessa de que foi selado. Olha que coisa, olha que essa palavra selado tem algo forte, está dizendo que nós somos selados, carimbados, atestados como propriedade exclusiva do Senhor. Quer dizer que nós não pertencemos mais a nós, nós pertencemos a Ele. Tem uma assinatura, meu irmão, todo aquele que aceita, que escuta essas palavras, que crê em Jesus Cristo. E essa assinatura é o selo do Espírito Santo. E quando o grande dia chegar, o fim dos tempos, a consumação de tudo, quando nós vamos nos apresentarmos diante dele, queridos, só vão entrar nesse lugar, nesse céu eterno, aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo, aqueles que ouviram o Evangelho e creram na salvação em Cristo Jesus. Vai ter um selo, meu irmão. E eu não estou falando de um carinho que a gente vê, não, mas é um selo do Espírito, é um selo irrevogável, é um selo que nós não perdemos. Quer dizer, este aqui foi comprado e remido pelo meu sangue. E quando o inimigo de nossas almas, o diabo, vier nos acusar, vai ter um selo demonstrado em nós, que nós cremos em Jesus Cristo, e por isso não vai mais haver condenação para mim e para você. Você é selado pelo Espírito Santo, você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Então, meu irmão, por isso que não vai ter mais acusação, por isso que nós não vamos ser condenados à morte eterna, porque vai ter um selo que nós cremos, que nós ouvimos a palavra da salvação, e nós cremos em Jesus Cristo. E aí todos nós seremos selados. E aí o nosso advogado, Jesus Cristo, ele vai interceder por nós. Glória a Deus. Esse aí não. Esse aí é meu, Pai. Esse aí foi comprado pelo meu sangue. Está aqui atestado. Esse aí ele tem o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Entra, bendito do meu Pai, no meu gozo eterno, no meu reino celestial. Pô, queridos, quando eu escuto isso, quando eu vejo isso, eu me lembro de onde eu saí, meu irmão. Da onde eu saí, das marcas que eu tinha no meu corpo. E hoje eu tenho um selo, meu irmão. Esse selo não é visível. Esse selo, meu irmão, as marcas que eu tinha no meu passado são marcas visíveis.
perecíveis, meu irmão. Mas hoje o selo que eu tenho não pode ser apagado. Hoje o selo que eu tenho é o selo do Espírito Santo que me alcançou, que me libertou. Então por isso eu sei que eu sou abençoado em toda sorte de bênção, meu irmão. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu vou encerrar porque quando a gente começa a falar disso, a gente... Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade, em louvor da sua glória. A palavra penhor, aqui no Espírito Santo, quer dizer um dinheiro sério, uma grande parte do pagamento, dado antecipadamente como garantia de que o todo será pago posteriormente. Adiantamento que o restante será pago. A garantia. Deixa eu tentar explicar para você. O penhor do Espírito Santo o Espírito Santo é nosso penhor porque, eu não sei vocês, mas os mais antigos como eu, das décadas um pouco passadas, quando a gente ia comprar algo, a gente deixava algo penhorado. Digamos, eu queria dar uma joia a Michelle, uma joia mais cara. Eu deixava o meu anel, que foi caríssimo, como penhorado, dizia, olha, isso aqui é a garantia que algum dia eu vou voltar e pagar o restante. Isso é o Espírito Santo na minha sua vida. Ele é o penhor, ele é a garantia, irmão, de que tudo foi pago por você. Olha o que foi nos dado, o qual é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo, meu irmão. Olha que algo extraordinário. Um dos seres da Trindade, a Santa Trindade, o Espírito Santo da promessa é o penhor da herança. É o selo que você vai estar marcado para entrar no céu, meu irmão. Irmão, eu queria que você olhasse para o seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos. E de olhos fechados, eu queria que você perguntasse para você mesmo: será que eu tenho selo? Irmão, para você ser abençoado por toda a sorte de bênção, para a garantia que você é escolhido, que você é predestinado, que você vai viver uma vida santa e irrepreensível, que a graça te alcançou, meu irmão, que tudo isso que nós somos em Cristo Jesus, meu irmão, a garantia disso é o selo, é a marca do Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão. Que tudo foi pago por mim, por você, que o sangue de Jesus, o sangue dele nos torna alvo mais branco que a neve, o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos liberta. Tudo isso, a garantia é o selo, meu irmão, é aquilo que é selado, é carimbado, é a marca, meu irmão, de quem você é em Cristo Jesus. Eu queria que você assistisse muito esse filme, Mais Que Vencedor, do ano de 2019. E depois a menina chega de forma extraordinária e ela olha para o seu professor e diz: pergunte quem eu sou. Pergunte quem eu sou. Ela cheia de lágrimas. Depois que ela leu esse evangelho, depois que ela leu esse evangelho da salvação que ela creu, ela pergunte quem eu sou. E aí o professor, sem querer nada, pergunta: quem é você? Aí ela começa a dizer: eu sou abençoada em Cristo Jesus, eu fui escolhida, eu sou filha, eu tenho pai, eu fui predestinada, o peso do pecado não vai estar mais sobre mim, porque o sangue de Jesus foi me redimiu, ele pagou toda a dívida que eu tinha, eu fui resgatada, não há mais condenação, eu sou livre, eu sou selado no Espírito Santo. Essa foi a parte que mais me emocionou, sabe por quê, queridos? Eu vi naquela menina alguém que tinha alcançado
assistindo também, perdoe pela emoção, mas é impossível falar de Jesus Cristo e não ser tomado por esse amor. Deixa eu fazer essa pergunta. Eu queria que você lesse Efésios 1 e 2. Se você não entendeu ainda, quando você chegar em casa, você leia isso. E eu quero te perguntar isso: o que te define, meu irmão? Quem define quem você é? Quem é você? Você pode dizer que você é, sei lá, eu sou administrador de empresa, eu sou formado em administração, faço seminário para teologia, eu sei economia. Mas quem eu sou? Eu não sou nem pastor de ovelhas, irmão. Sabe quem eu sou? Eu sou filho. Eu sou abençoado. Eu sou escolhido. Eu fui predestinado antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Meu irmão, leia isso. Leia Efésios 1 e 2. Eu vou passar, durante as minhas administrações, eu vou estar pregando. Eu queria que vocês que estão aqui hoje, você que está dentro de casa, leia esse livro de Efésios, porque Deus falou muito comigo nesse livro. E quando Deus falar algo ao meu coração, eu quero compartilhar da minha forma com vocês. Queria convidar o Ministério do Louvor. A gente vai estar cantando. Você pode ficar no seu lugar, sentado mesmo. Só refletindo quem você é, meu irmão, como é a sua vida. Eu não tenho tempo para falar como era a minha vida antes de Cristo. Alguns me conhecem, alguns sabem a minha história. Mas reflita como é a sua vida antes de Cristo. Deixa eu te dizer algo. Tudo isso pode mudar hoje. Tudo isso pode mudar hoje. Você pode ser liberto de tudo hoje. Basta apenas você já ouviu o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação. Basta apenas você crer. Pela minha vida.
Nós fizemos isso com álcool em gel, luva, todas as medidas. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai pegar o pão e acaba um tocando no outro, para que não haja nenhum risco de contaminação. Por isso que nós tomamos essas medidas, para ser algo individualizado. Você que fosse pegar o seu pão, você vai abrir, vai ter toda a segurança possível. Temos que nos acostumar com esse novo tempo. E assim, o Senhor é algo muito importante. Aqueles que são selados do Espírito Santo, aqueles que foram batizados nas águas, aqueles que reconheceram o Senhor Jesus, que nasceram de novo, eles estão liberados a cear. Você que faz parte da igreja evangélica, qualquer denominação, você está convidado a cear conosco. No nome de Jesus, temos a nossa turma de batismo, que logo vai estar celebrando a ceia do Senhor também. Então, você que vai participar dessa ceia, a pastora Michele vai passar, você pegue os elementos no nome de Jesus. Enquanto os elementos vai passando, nosso querido irmão Israel vai estar ministrando. Você pode dizer amém? Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
ser internado para fazer um procedimento cirúrgico. Sexta-feira, GC Pai, Israel Giovana, todos que são casados, namorados, você que quer se casar com o homem de Deus, com uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Sábado, teremos a volta do nosso culto Lex Jovem. Em nome de Jesus. Já começa a fazer suas inscrições. Eu quero ir para esse culto celebrar. Se for o caso, a gente faz 2 cultos de 1 hora. Mas em nome de Jesus. E no domingo estaremos aqui de volta. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa volta, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar, Pai, que nenhum dos nossos, nenhum das nossas igrejas, que nenhum cidadão de Sapé, Pai, será cometido mais pelo coronavírus, Pai. Nós queremos obrigado pelo seu nome, profetizar a cura, Pai. Uma cura, Deus, para aqueles 97 pessoas que estão em tratamento, Pai. Nós profetizamos cura sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos te apresentar a Senhor, no junho, teu servo, Pai. E amanhã, Deus, passará por essa intervenção cirúrgica, Pai. Eu continuo crendo, Pai, que na mesa de cirurgia, Senhor, tu pode mudar e ele não será operado, Pai. O teu nome será, Deus, glorificado. No último ano, Pai, tu pode olhar para ele e dizer: você está curado. Não há mais nada, você está curado. Mas se não for assim a tua vontade, Senhor, que seja uma cirurgia perfeita e agradável, que tu guia a equipe médica, que tu guia os médicos, Pai. Cremos que o Senhor continua sendo o Deus que cura, o Deus que está acima de todas as coisas, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que nos assistiu, abençoa aqueles que estão aqui, Pai. Abençoa os nossos cultos, as nossas lives, Pai. Deus, abençoa essa cidade tão querida, Pai. Que todos venham ouvir que Jesus cura, que Jesus está vivo, que Jesus quer nos selar com o selo do Espírito Santo. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito repousem sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre você que está nos assistindo e sobre o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra. Você pode dizer amém?